Boa tarde, aqui é a Natália. Eu vou falar um pouco sobre a atuação do médico veterinário na saúde única. Aqui, logo de início, a gente já tem uma imagem bem representativa, que são os 3 pilares da saúde única, que é a saúde ambiental, saúde humana e saúde animal. Para a gente ter uma saúde única, a gente precisa que esses 3 estejam em harmonias, né, que estejam interligados para que seja possível haver uma saúde única. Então, vou falar um pouquinho sobre a base histórica, como surgiu o conceito de saúde única. No período colonial, ainda quando o Brasil dependia de Portugal, eles, na verdade, assim, não tinham muito essa questão de saúde única. Foi começando a caminhar aos poucos, e naquela época, assim, eles mal e mal tinham um atendimento médico, né? O atendimento médico era mais enfermidades, assim, não tinham muita o que fazer. Aí foi começando a progredir. Em 1808, foi criada a primeira Organização Nacional de Saúde Pública no Brasil, que ela basicamente tinha como função uma vigilância sanitária, né? Então, tipo assim, eles tinham normas de como manter uma certa sanidade, mas não era nada assim, ainda ligado à saúde única. Entre esse período de 1808 e 1913, a gente teve marcos bem importantes, como a independência do Brasil, a Revolução Industrial, foi criado o Instituto Vacínico do Império, e tudo isso já começou a ir caminhando para uma visão geral da medicina, né, que não é só o atendimento clínico, na verdade, tem a questão da prevenção, enfim. Em 1903, Oswaldo Cruz foi diretor-geral da saúde pública no Brasil, e ele começou ele é o criador do Instituto Oswaldo Cruz, e ele começou a implementar várias medidas preventivas, e uma delas ele fez com que a vacinação fosse obrigatória. Tanto que em 1904 houve a revolta da vacina, porque as pessoas não acreditavam nisso, nem todo mundo queria se vacinar. E aí, em 1917, entrou Carlos Chagas no lugar do Oswaldo Cruz e continuou com essa política de levar saúde tanto para pessoas mais ricas como mais pobres. O Carlos Chagas, ele buscava as pessoas no interior para vacinar, ter cuidados, enfim. Em 1942 foi criado o Ministério da Educação e Saúde. Em 1975, a Organização Mundial da Saúde lançou o conceito da saúde pública veterinária. Até então, a veterinária era vista como a parte clínica, né? Cuidava dos animais, enfim, mas ainda não tinha esse conceito de abrangência do médico veterinário ligado à saúde pública, né? Como que ele podia contribuir nesse âmbito geral. Em 1987 foi criado o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde. Aqui, eles buscavam, como diz já, descentralizar. Então, eles tiraram aquela burocracia de os mais ricos têm certo atendimento, os mais pobres não. Então, aqui, né, em 1987, já caminhando para criar o SUS, né, eles já descentralizaram essa questão financeira da saúde. E em 1988, finalmente, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, que a gente tem no Brasil até hoje. O SUS, ele tem vários conceitos ligados nele. Um dele é a atenção básica, que essa atenção básica ela é usada como um filtro de atendimentos. Por exemplo, chega uma pessoa lá que está com tosse. Se fosse, sei lá, 3 anos atrás, não atualmente, talvez não passaria ia para um médico geral, passaria, sei lá, um remédio, pronto. Hoje, atualmente, digamos, né, com a questão do coronavírus, chega uma pessoa com tosse lá, eles já vão falar, opa, pode ser que tenha, né, tido contato com o vírus. Então, o que eles vão fazer? Vão encaminhar para um pneumologista,
enfim, já é um atendimento mais direcionado. Então, essa atenção básica, ela é utilizada de filtro nesse quesito, de diferenciar quando a pessoa precisa de um médico geral ou quando precisa de um especialista em alguma situação. Aí foi criada a estratégia de saúde da família, que, como o nome já diz, cria estratégias para efetivar as medidas protetivas, né, enfim. E o Núcleo de Apoio à Família foi criado em 2008, o NASF. Núcleo de Apoio à Família, o que é? O NASF, ele tem o objetivo de ampliar a abrangência dos serviços prestados. E ele tem equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento que devem atuar de maneira integrada. Ou seja, aqui eles prezam a interdisciplinaridade. Então, volta, assim, várias profissões unidas e trocando informações para que haja uma abrangência maior de informações sobre uma doença ou, enfim, sobre qualquer outra coisa. A atuação do médico veterinário. Aqui tem uma imagem bem ilustrativa, né? O médico veterinário, ele atua nas zoonoses e, como mostra a imagem, é tudo interligado, é um ciclo. Então, a partir do momento que eu não quebro esse ciclo, isso vai continuar acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é muito claro, acho que fica fácil de entender, que é a cisticercose, né? Que é, por exemplo, o porco, que o homem come essa carne com os cistos, e ele defeca, e, enfim, é um ciclo contínuo. Então, quando o médico veterinário, ele atua, por exemplo, aqui, tem um caso lá, tá, mas como que é a higiene de vocês? Onde que você planta os seus alimentos? É perto desses porcos? É longe? Enfim, então daí já entra toda uma abrangência, porque além dele identificar a doença, ele precisa ir até o local, limpar a área, né, fazer a esterilização e eliminar. Então, aqui já entra vários fatores. Aqui a gente tem, no caso de criação de animais, né, eu coloquei um exemplo do gado, que aqui o médico veterinário, ele atua no pasto, ele faz manejo nutricional, ele faz manejo, na verdade, ele faz todo um manejo, é ele que faz daquele animal que tá lá, né? Ele que diz, precisa ser feito isso, precisa de tal reposição hormonal, precisa não sei o que lá, enfim. Desde até o transporte, porque tanto a gente sabe que no transporte dos animais a gente tem que evitar estresse, a gente tem que evitar calor, a gente tem que evitar que os animais se machuquem, até por uma questão econômica, né, no caso do gado, porque se eu perder essa carcaça, eu não posso, o frigorífico não pode, né, vender para o consumidor. Então, é um dinheiro a menos que eu deixo de ganhar. E, óbvio, também prezando sempre pelo bem-estar do animal. No frigorífico, a gente tem também a inserção do médico veterinário, que ele vai inspecionar essa carne, se está tudo certinho, se ela pode ir para o consumidor. Chegando no consumidor, a gente vê ali que também temos um médico veterinário. Nesse caso, ele precisa inspecionar a data de validade, como que foi embalada essa carne, como que é a refrigeração dessa carne, né, todas essas coisas. Então, aqui nós temos uma etapa desde a criação até o consumo. O médico veterinário está inserido em todas as etapas, né, e serve para todos os alimentos de origem animal, não só para o gado, ovo, leite, queijos, enfim. Aqui eu achei interessante colocar, porque a gente pode interligar várias coisas. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um caso de raiva num animal e o veterinário da fazenda do proprietário notificou esse caso suspeito. Então, o médico veterinário oficial do governo vai lá e ele vai investigar. Primeiro, ele vai fazer coleta de dados clínicos e epidemiológicos. Aí ele vai identificar novos casos suspeitos. Então, esse gado passou por onde?
ele passou por tal lugar. Ele teve contato com outros animais? Como que aconteceu tudo isso? Então, ele vai pegar um histórico, porque ele precisa eliminar aquilo dali. Então, ele precisa tomar todas as medidas que sejam preventivas para que não exista mais, né, aquele vírus ali e que não infecte novos animais ou pessoas, porque a raiva é uma doença de notificação obrigatória justamente pela sua letalidade. Então, ele vai identificar a ocorrência de surtos, identificar a área de transmissão e avaliar a cobertura vacinal da área. Provavelmente não foi uma vacinação correta, né? Aí, segunda etapa, ele vai coletar material para mandar para o laboratório. Então, lá no laboratório, ele vai processar esse exame e vai analisar. Opa, é raiva mesmo. Então, ele precisa notificar, né, a Secretaria do Estado, enfim, sobre aquele episódio, porque às vezes pode ter sido mais animais que tiveram contato ali. Depois, ele vai realizar as medidas de controle, ou seja, aqui diz sobre a operação limpeza, né? Então, ele vai limpar essa área, falar, aqui a gente vai ter que fazer... Ué, o que aconteceu? Acho que saiu rapidinho. Aí dele, aqui a gente vai ter que limpar essa área, esterilizar, vai ter que eliminar o vírus daqui. Então, tem todo um processo que deve ser feito a partir disso. E depois, obviamente, vai vacinar os outros animais, para que não estejam expostos, enfim. E, por último, educação em saúde. Nesse caso, ele entra também na parte educacional, porque ele precisa ensinar as pessoas que trabalham naquela fazenda como que faz, como que tem que cuidar para não contaminar um do outro, enfim. Então, só dentro desse caso, olha quantas funções o médico veterinário já teve. Ele teve a educação, porque ele precisa ensinar as pessoas, ele foi para o laboratório e realizou aquele exame, ele fez o controle preventivo para que não haja mais aquele vírus ali, controle clínico, epidemiológico. Então, só nesse caso já tiveram várias situações. Aqui tem mais um pouquinho das atuações, que é a administração, coordenação e planejamento de programas. Realiza campanhas de vacinação, como, por exemplo, antirrábica, saneamento básico de casas, restaurantes e mercados, campanhas de castração. Vamos dar um exemplo dessa campanha de castração. Aqui em Sinop, a gente tem a APANS. Então, é muito interessante que esses animais de rua sejam castrados, porque, vamos supor, será que alguém adote e fuja de novo, a gente não vai proliferar. Então, assim, um a menos na rua, né? A fiscalização de restaurantes, mercados, como que está entrando essa carne, como que está ficando lá dentro, se está sendo bem refrigerado, enfim. A gente tem médico veterinário nos laboratórios, participando de experimentos, biotecnologias, descarte de dejetos, que é muito importante também. Vou dar um exemplo, na clínica médica ou cirúrgica, né, a gente vai, por exemplo, castrar uma cadela, então a gente retira aquele útero. Eu não posso simplesmente pegar aquele útero, colocar numa sacola e colocar no lixo que todo mundo põe no meio da rua. Não tem como, até porque eu atraio vários, né, animais ali, micro-organismos, então se vai ter animal que vai querer comer aquilo, então eu preciso ter um descarte, assim, correto desse dejeto, né? Eu não posso simplesmente jogar no meio da rua. O médico veterinário, ele atua no soro antiofídico, animais peçonhentos, plantas tóxicas, porque, supor, os animais, quem lida é o médico veterinário, e então ele ajuda o médico a fazer aquele soro, para quando a gente tem um paciente, tem que lidar com o animal desse jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, aqui já entra mais um conjunto, né? Então, a gente tem o biólogo, tem a pessoa que trabalha no laboratório, tem várias vertentes que trabalham para que hoje a gente tenha esse soro antiofídico, e o mesmo para plantas tóxicas.
Ensino, né, como eu já citei antes, os médicos veterinários também podem atuar na área de ensino, na graduação, enfim. Saúde e bem-estar animal. Aqui eu coloquei uma imagem sobre bem-estar animal, que são algumas coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente diz sobre bem-estar animal. Por exemplo, a gente vai fazer uma criação, essa tem que ser de modo confortável para o animal. Então, por exemplo, ele tem que estar livre de dor, injúria e doenças, já entra o médico veterinário, porque você tem que estar lá para prevenir ou para diagnosticar e tratar. Livre de desconfortos. Então, você tem que estar lá para ver, esse animal, ele prefere ficar a tantos graus por causa disso, para o metabolismo, para não sei o que lá, já entra o médico veterinário. Livre de fome e sede, obviamente, manejo nutricional. Livre para expressar o comportamento normal. Então, por exemplo, você não pode manter uma ave numa caixinha. Você tem que deixar um espaço amplo para ela, né, expressar o seu comportamento. E livre de medo e estresse, que também é muito importante, até porque o estresse causa algumas alterações metabólicas no animal. E, obviamente, por último, né, atendimento clínico e cirúrgico, onde o veterinário também atende diariamente, né, sempre tem animais doentes, sempre tem animais precisando com fratura, e, enfim, é isso. Essas são as referências que eu usei. E é isso. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Tati. Muito bom. Tem alguma dúvida? Não tem. Beleza. Tá muito bom. Obrigada. Obrigada a você.